dentro da igreja. Graças a Deus. Bem-vindos. É um prazer tão grande para mim. O pastor Tiago me convidou a pregar e dar a aula hoje de manhã e fiquei muito emocionado, não é? E fico emocionado para estar aqui consigo outra vez. Passei muito tempo nesta igreja. Era diferente. O palco estava aí, não sei onde, e não tivemos uma banda tão boa naquela altura, mas estávamos no começo, não é? Foi assim, e foi bom, mas me lembro Thelma tocar a viola, e com os meus filhos, e foi uma grande bênção. Passei 9 dos meus melhores anos da vida, 9 aqui nesta igreja. Em 2000, por volta de 2000, até 2010, quando nós saímos e voltamos para o nosso país, deixando aqui neste país, nesta igreja, uma grande parte do nosso coração. Eu e minha esposa. Trouxe uma foto da minha esposa, agora, a Laura. Ela manda os seus cumprimentos também. Não viaje comigo porque eu estou numa viagem de trabalho e o nosso horário nestes dias eu viajo muito e ela não aguenta tanto este horário. Portanto, mas ela está bem e manda os seus cumprimentos para todos. Ela tem muitas saudades de Portugal e desta igreja, mas está contente. Deus nos leva de um lado para o outro, como missionários, e nós ficamos contentes onde quer que estejamos. Não é? Mas trago os cumprimentos também da minha família. Como eu disse na escola dominical, os meus dois filhos estão aí com as suas esposas e famílias. Temos agora 1, 2, 3, 4, 5 netos, porque há esta também. Mas os dois filhos nasceram. O filho mais novo, Mateus, à esquerda, nasceu na maternidade Alfredo da Costa, aí, em Lisboa, portanto é bem português. E alguns têm visto ele e a sua família, como ele traz, às vezes, grupos para conhecer Portugal. E o outro, Nathaniel, vive em Denver com a sua esposa e família também. Os dois foram criados nesta igreja, formados nesta igreja. E esta igreja, posso dizer, e eles diziam também, que é a sua igreja. O lugar da sua formação espiritual. Então, portanto, da nossa família, eu agradeço à Igreja Batista Ramada pela formação que eles deram a nós, aprendendo também, mas também aos meus filhos e à minha família toda. Não? E esta igreja continua a ter aquele impacto de longe, nos meus filhos, nos seus netos e tudo. É uma bênção. Portanto, tenho muitas saudades, só que as coisas mudaram e ontem já fiquei perdido, aluguei um carro. Escolha mal. Eu fiquei perdido em Lisboa, fiquei perdido em Samora Correia, ontem à noite perdi, muito mal. Mas as coisas mudaram e continuam a mudar aqui na Ramada, repararam? Eu acho que o trabalho da Igreja Batista da Ramada já dobrou desde a nossa saída em 2010, porque há muito mais gente. Não é? Construção continua, agora vem um metro e vocês estão localizados num lugar e com uma fundação de impacto. O futuro é grande. Eu sei que já tem problemas na igreja, não é? Problemas de tamanho, espaço. O que é que vamos fazer? É um bom problema, mas vamos orar. Vamos ver o que Deus faz. Pronto. Só rapidamente, o que eu faço, vou dizer rapidamente o que eu faço agora. Mudei
desta igreja. Ser pastor, como eu disse, não há chamada maior. Não há chamada maior. Portanto, ao sair desta igreja, não sou pastor agora, mas pensei, como é que posso investir a minha vida de forma mais ampla, para ser uma bênção para a Igreja de Jesus Cristo? E Deus nos dirigiu para a Horizon Education Network, que é uma rede de educadores, não é? Pedagogos, de pedagogia teológica, ok? E agora trabalho nesta área de treinamento do corpo docente de seminários pelo mundo inteiro. E nós trabalhamos com mais ou menos 51 agora parceiros educativos que são seminários, ok? Seminários em Nigéria, seminários em Mongólia, seminários em Índia, seminários no Brasil, Colômbia, etc. 51 seminários que treinam pastores, líderes para a Igreja de Jesus Cristo. E o nosso papel é de ajudar o corpo docente a utilizar ferramentas de treinamento ou formação teológica online. E, portanto, é uma coisa esquisita, digamos, mas é uma coisa com uma missão. Como é que podemos aumentar a capacidade de treinamento de pastores, a capacidade destas escolas para treinar mais pessoas para o ministério? Como é que podemos fazer isto? Descobrimos esta ferramenta e, portanto, nós fazemos treinamento pedagógico, treinamento teológico em termos de como utilizar, como aumentar o seu impacto como uma escola, como levar aquilo que a escola tem, o instituto tem no seu programa residencial para fora. Ok? Como é que podemos treinar mais pessoas para preencher a grande necessidade de líderes para a Igreja de Jesus Cristo, ou igrejas que estão a crescer e que estão a multiplicar cada vez mais? Então, Deus nos abriu esta brecha para a gente trabalhar nesta área. Nos últimos 2 anos, eu ou os meus colegas viajamos para Mongólia, trabalhamos com 3 seminários, institutos bíblicos, no capital de Mongólia. Interessante, não é? Vocês sabem que há uma escola com 11.500 membros, alunos, estudando a Bíblia no país de Paquistão. 11.000. Ouviu bem? Paquistão. É? Sabe onde a igreja está a crescer mais? Onde? É Irão. É Irão. A igreja está a crescer. O número de crentes está a aumentar mais no Irão, em termos de percentagem, do que em qualquer outro país neste momento. É incrível o que Deus está a fazer. Através das nossas orações. Jordão, temos viajado para Togo, na África, Ghana, Libéria, Angola. Dou aulas na Angola, trabalhamos também dou aulas em Luanda. Vou lá outra vez para o ano, a um grupo de pastores, mas também trabalhamos com uma escola em Lubango. Quem conhece Lubango? É! Grande cidade. Gosto muito daquela cidade. Não sabia. Pronto, então fomos para Brasil, as Ilhas Filipinas, Guatemala. Trabalhamos com uma escola, um seminário grande, de grande impacto, de alta qualidade, em Guatemala. Pode fazer lá o PhD. Índia é difícil hoje em dia. Fui lá em janeiro. Estive lá e é difícil. Temos que orar muito pela obra de Deus na Índia. Já se tornou é o país de mais população no mundo, não é? É o maior no mundo em termos de população. Mas também há um movimento hindu que é muito complicado, está a complicar muitas coisas. Então temos ido para outros lugares também. A minha esposa também trabalha conosco. Ela continua a trabalhar como tecnologista educacional.
tecnologista educacional. É o trabalho dela. Pronto. Agora, ao sair, durante o meu tempo aqui em Portugal, aprendi muita coisa. Mas algumas coisas ficaram. Né? Nem todas as palavras portuguesas se manteram. Vão reparar. Já repararam. A minha língua não é tão... Pronto. Mas algumas coisas ficaram. Ditados portugueses. Alguns ditados portugueses, não é? Muita parra, pouca uva. Conhece aquela? Né? Grão a grão, a galinha enche o papo. Yeah. E essas coisas. Mas há outros. Pronto. Mas esta ficou na minha mente. Conhece? Talvez os brasileiros não conhecem. Conhecem, com certeza, não é? Água mal, pedra dura, tanto bate até que fura. É? Já se encontrou a duvidar o plano de Deus para si, para a sua vida, para a vida dos seus filhos ou pais, ou amigos, ou mundo? Já se encontrou num daqueles momentos em que começou a pensar, o que estás a fazer, Deus? Onde estás no meio destas circunstâncias? Posso contar do meu tempo na Ucrânia, antes da guerra plena? Eu oro todos os dias para aquela gente lá. Nós trabalhamos com 4 escolas na Ucrânia. E o que estás a fazer, Deus? Onde estás? No meio disso? No Sudão? No norte, na parte norte da Nigéria? Israel, Gaza, Líbano. Onde estás? Onde está na minha vida? Onde estás, Deus? O que estás a fazer? No EBD falamos de missões e descobrimos que desde o princípio o centro geográfico do cristianismo tem mudado. Não é? E vimos que missões têm sido multidirecional, de onde para onde. Também mostramos que o centro do cristianismo já não fica no oeste, tem mudado para o oeste e para o sul. Descobrimos isto, ou falamos nisto. Esta mudança não fica fora do plano de Deus, soberano e universal. Mesmo que não percebamos, Deus está ativo, cumprindo o seu plano deliberadamente. Deliberadamente. Eu posso testemunhar que tenho ficado surpreendido com a força da igreja e a profundidade e a qualidade, os dons, a capacidade das igrejas e dos seus líderes nos cantos mais longe do mundo, nos confins da terra. Agora, sei que o pastor Tiago, há pouco tempo, expôs este livro de Abacuque. Portanto, espero que tenham uma ideia da sua mensagem, não é? Talvez possamos fazer um teste. Não é? Não. Mas gostaria de voltar consigo para este pequeno livro escondido no fim do Antigo Testamento, a profecia de Abacuque. Nenhum Abacuque. Não é nenhum, é nenhum Abacuque. Não é? Creio que a mensagem central deste profeta é muito encorajadora para nós ao pensar nesta questão. Deus, o que é que estás a fazer no mundo? Okay? E então, vamos voltar para lá. Abacuque fica quase no fim do Antigo Testamento, fica ali escondido. É um livro pequenino. Vamos falar do livro todo hoje. Vamos ler. O pastor Tiago disse que posso acabar lá para as 2, não é? Não. Mas só para rever a situação de Abacuque. Abacuque, bem, história de Israel. É? O rei Salomão existiu e houve aquele período de ouro do povo de Israel, mais ou menos no fim do século
no fim do nono século antes de Cristo, Israel se dividiu em duas partes, não é? 10 tribos do norte, 2 no sul. E tivemos o Israel, depois tivemos no norte e Judá no sul. E depois em 722 a.C., os números vão para baixo, não é? Antes de Cristo. 722 a.C., os assirianos vieram e cativaram os tribos do norte, os 10 tribos do norte, e levaram as 10 tribos do norte foram dispersos. Nunca mais se ouviu falar deles. Então, entretanto, a situação no sul, Judá, já estava a piorar. Rapidamente, eles começaram a afastar-se de Deus vivo e a venerar deuses que não eram deuses. Agora, Abacuque profetizou no 7º século antes de Cristo. Por volta, não sabemos exatamente, mas por volta entre 640 e 615, talvez eu julgava que era mais 620 a 615 anos antes de Cristo. Agora, em 612, o que aconteceu? 612, portanto, logo depois do profeta, da profecia que vamos ler, logo depois disto, os babilônios, esta força babilônica, é que aumentou, conquistaram os assirianos e depois viraram e conquistaram Jerusalém. Entre 6006 e 586, começaram a atacar e a dominar Judá e a cidade de Jerusalém. E levaram definitivamente o povo de Israel para a Babilônia em 586 a.C. Um pouquinho da história. Portanto, esta profecia predisse isto. E Abacuque profetizou logo antes da subida, ou enquanto os babilônios, a força babilônica estava a aumentar. Aquela ameaça. Ok? Está a ver? Então, mas vamos começar do princípio deste livro, onde encontramos Abacuque confuso. Como você tem sido também às vezes. Deus, o que é que estás a fazer? Onde estás? Desorientado. A Bíblia, tal como muitos salmos, tal como muitos livros como o livro de Jó, há alturas em que nós ficamos desorientados. Não é? E o profeta está lá. Vamos ler. Abacuque, capítulo 1, versículo 1 a 4. A mensagem, estou a ler do Almeida século 21. A mensagem que o profeta Abacuque recebeu. Até quando clamarei e não escutarás, Senhor? Ou gritarei a ti, violência, e não salvarás? Por que razão me fazes ver a maldade e a opressão, a destruição e a violência estão diante de mim? Também há contendas e o litígio é comum. Por causa disso, a lei se afrouxa, é inefetiva, é paralisada, não pega. A lei se afrouxa. E a justiça nunca se manifesta, pois o ímpio cerca o justo, de modo que a justiça é pervertida. A justiça é pervertida. Já se encontrou numa sociedade assim? Onde a justiça é pervertida? Onde dizem aquilo que é obviamente mau, ou obviamente errado, dizem que é bom, é certo. Parece a nossa sociedade no leste hoje em dia. Né? Pelo menos a minha cultura na América. Aquilo que é obviamente errado, não, se tornou o certo. A justiça é pervertida.
Bem, portanto, o profeta fica desorientado ao ver, ao olhar aquilo que está a acontecer na sua sociedade, no seu mundo, e ele fica confuso, fica desorientado. Então, ele clama ao Senhor, e o Senhor em versículo 5, responde. Ele disse, vede entre as nações, olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque eu realizo em vossos dias uma obra que não acreditareis quando vos for contada. Se eu te tinha dito o que estou a fazer, o que vou fazer no mundo, não acreditavas. Não acreditarias. Pronto, então, em versículos 6 a 11, Deus explica como vai utilizar, ele começa a revelar coisas, como vai utilizar os caldeus, os babilônios, como a nova força formidável no Médio Oriente. E explica isto. Não vamos ler esta parte, mas os babilônios, para promover a tua justiça, para fazer a tua justiça, Deus vai utilizar os babilônios? Olha, ele disse, olha, versículo 12. Versículo 12. Agora ele está mesmo confuso. Ele disse, ó Senhor, meu Deus, meu santo, por acaso não existes desde a eternidade? Não vais morrer. Ó Senhor, puseste este povo, os babilônios, para juízo? Ó rocha, tu o estabelecestes para correção? Tu que és tão puro de olhos, que não podes ver o mal e não podes contemplar a maldade, porque ficas apenas olhando para os perversos e te calas enquanto o ímpio devora quem é mais justo que ele. Espera aí, Deus. Estás-me a dizer que tu vais utilizar aquele povo, os babilônios, aquela nação pagã, aquele povo tão mau, para render a tua justiça? O que é que estás a fazer? Saltando para frente. Capítulo 2, versículo 2. Ele revela isto. Deus diz, sim, vou utilizar aquele povo para render a minha justiça. Ele diz, escreve em tábuas. Às vezes, quando nós ficamos desorientados, escrever os nossos pensamentos ajuda, não é? Ajuda-nos a pôr as coisas em ordem e clarificar, esclarecer aquilo que está a acontecer na nossa mente. Portanto, ele disse, escreva a visão que estou a te dar em tábuas, de forma bem legível, para que até quem passa correndo possa lê-la. Pois a visão é ainda para o tempo determinado e se apressa para o fim. Ainda que demora, espera, porque certamente virá, não tardará. Vede o arrogante, a sua alma não é correta, mas o justo viverá pela vista. O justo viverá pela vista, não é? Não? O justo viverá pela vista? Pela fé. Fé é crer sem ver. O justo viverá pela fé, confiando num bom Deus, confiando no Deus que sabe o que está a fazer. No meio das nossas circunstâncias, irmãos, no meio das nossas dificuldades, vamos ter perguntas, vamos ter dúvidas. É normal. É normal. Nem sempre vamos poder ver o que Deus está a fazer. Vocês
aprenderam que Deus é maior que nós, não é? Ele consegue ver coisas que nós não podemos ver. Não é? É maior, ele é universal, não, é além da universal, e é eterno, portanto ele vê o futuro, vê o passado, de vez, e nós temos que confiar nele. Nós temos que confiar nele. Então, quando olhamos ao nosso mundo agora, temos muito para confiar, muito para duvidar. Não é? A situação na Ucrânia, na Israel, em Gaza, Sudão, e a divisão política no meu próprio país. Vocês ouvem estas coisas, não é? Da nossa eleição que vem. Bem, há muitas questões que eu tenho. Ao nível mundial, estamos em crise. Ou poderia lhes contar dos desafios do meu amigo, o pastor Nutan Nayak, que vive na Índia, a tentar plantar uma igreja numa vila muito complicada, a treinar pastores naquela região muito hindu, sob o argumento, sob o aumento de pressão económica, social, familiar, cultural. Posso contar muitas histórias, não é? de sofrimento de pessoas que seguem Jesus hoje em dia. Mas depois podemos falar dos desafios mais perto da casa. Não é? No meu caso, o cancro do meu amigo Brian tem o mesmo nome que eu, da minha sobrinha Taylor, do meu tio Tom, tantos outros que conheço, tantos que vocês conhecem, têm cancro. A diagnóstica que levou a minha família para fora de Portugal, a inflação económica. Né? Com certeza vocês podem acrescentar muitas outros desafios, digamos, não é? Dificuldades. Nestes momentos, temos que exercer fé, confiando em Deus, confiando no seu plano longo, no seu longo plano, na sua bondade, na sua capacidade. Nós, os justos, viveremos pela fé, confiando que, independente daquilo que nós vemos, Deus está em controle e que está a realizar o seu bom e eterno plano. Ele está em controle. Mas repara, não é que Deus não vê a injustiça. Até na balança do capítulo 2, o profeta lista ais contra os que promovem a injustiça. Reparei que não estou a utilizar Vamos ver isto. Desculpe lá. Agora, ele mostra o fim do injusto. O fim do injusto. Em versículo 6 do capítulo 2, ele diz: ai daquela que acumula o que não é seu. Versículo 9, ai daquela que ajunta em sua casa bens mal adquiridos. Isso é Deus falando. Ai, em versículo 2, versículo 12, ai daquela que edifica as cidades com sangue e a fundamenta com iniquidade. E a lista continua. Mas queria destacar um versículo no meio do livro. No meio das ais, né, deste livro. No meio das ais, há um versículo 14, que fica, por acaso, no meio do livro, em termos da balança dos versículos. Okay? E se isto é um caísmo estruturalmente, significa que este versículo seria talvez o ponto principal do livro. Okay? Versículo 14 diz: porque a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. É uma promessa. Né?
assim como as águas cobrem o mar, a terra se encha do conhecimento da glória de Deus, da glória do Senhor. O quê? No meio destas dúvidas, desta desorientação, no meio destas injustiças, Deus declara este princípio fundamental, esta promessa, que a glória do Senhor cobrirá a terra. Vocês já foram à praia? Alguém foi à praia este verão? Ninguém. Pois. Então, uma pessoa, ok. Pronto, se for à praia aqui à costa, dá para ver o mar. O que é que está ali? Dá para ver América, Brasil, Inglaterra? Não. O mar cobre tudo. E Deus, por baixo daquilo, há muita coisa bonita e feia também. E perigosa. Hein? Muita coisa por baixo. Deus fez estas coisas maravilhosas, depois escondeu-as, porque Ele pode. Mas imagina a glória de Deus a cobrir o mundo inteiro, tal como o mar, encha a terra, vai encher a terra. Que significa que todos os homens, há de haver um dia em que todas as mulheres, todas as crianças, todos os idosos, todos vão se juntar com todo o resto da criação a dar glória a Deus, a reconhecer quem é que Ele é, a sua majestade, a sua glória, a sua bondade. Né? Há de haver um dia em que isto vai acontecer. Bom, esta é a nossa esperança. Esta é o impulso, o nosso motivo de missões, para ver mais povos a adorar, a dar glória, a reconhecer a glória do Senhor. E quando nós falamos de glorificar a Deus com as nossas vidas, como uma igreja, o que é? Significa ajudar as pessoas ao nosso redor a compreender quem é Deus, a sua grandeza, a sua glória. Então, seguimos em frente. Em versículo 3, em capítulo 3, aqui no capítulo 3 deste livro, o profeta é reorientado. Começa desorientado, Deus reorienta a sua vida, a sua mente. Ele disse, Senhor, em versículo 1 do capítulo 3, Senhor, ouvi falar da tua fama. Tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo, em nossa época, as mesmas coisas. Faz-as conhecidas em nosso tempo. Aquilo que vais fazer, Deus, por favor, deixe-me ver alguma coisa. Faz alguma coisa hoje, na minha época. Né? Dentro dos meus anos, faz isto. Mas, o profeta também sabe alguma coisa de Deus. Na sua ira, se lembra da misericórdia. Porque a glória de Deus é uma força muito maior que os babilônios. A glória de Deus é uma coisa muito mais poderosa do que nós podemos imaginar. Quando o templo foi construído, na época de Salomão, a glória de Deus entrou naquele lugar e ninguém podia entrar, porque aquilo encheu o lugar. Hein? E não deu para entrar. A glória de Deus é uma coisa perigosa, realmente. É uma coisa pesada. É uma força persistente. É uma força paciente. Hein? E o que nós descobrimos no resto deste livro é que, finalmente, o homem fica reorientado, compreendendo que a glória do Senhor é uma coisa que isto vai persistir. É uma coisa muito importante, este aumento da glória do Senhor. E está a aumentar. O que nós estamos a ver
no mundo é que eu posso dizer, eu dizia que eu tinha um banco à frente daquilo que Deus está a fazer no mundo. Eu dizia que isto antes. Agora já não digo isto. Viajo muito, posso ver o que Deus está a fazer, mas agora digo que eu acho que estou no estádio, num lugar assim, no cantinho assim, no estádio, posso ver uma pequena parte daquilo que Deus está a fazer no seu grande mundo. Porque aquilo que Ele está a fazer é muito maior do que eu posso imaginar ou ver na minha vida. E esta obra do Senhor é persistente e é paciente, tal como as ondas batem nas falésias aqui na Ericeira. E formam aquilo. E continuam noite, dia, noite, a bater, a formar. É muito paciente. E há de haver um dia em que a glória do Senhor, tal como o mar, vai cobrir a terra toda. E uma coisa, só acabando aqui, como é que isto vai acontecer? Como é que isto vai acontecer? Na igreja, não é? Não vamos ler esta passagem. Mas só queria destacar três. Esta passagem fala, vocês conhecem esta palavra, de Efésios 1, onde o Paulo dá promessas, explica as promessas, as riquezas que nós temos em Cristo. Mas escondido nestas frases, nestes versículos são estas frases, tudo é para a glória da sua graça, para o louvor da sua glória, para o louvor da sua glória. E finalmente em capítulo 2, aquela que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós, a Ele seja glória onde? Na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Como é que isto vai acontecer? Como é que a glória de Deus vai atingir o mundo? É através e na igreja de Jesus Cristo. É o ponto central. Portanto, o seu propósito, principalmente, é de glorificar Deus por representá-lo nesta vizinhança, onde quer que esteja, compreendendo, ajudando as pessoas ao seu redor a compreender a sua grandeza, a compreender quem é que Ele é, a compreender a sua bondade e o seu poder e a sua força. E esta, com paciência e persistência, vai aumentar a glória de Deus no mundo. Nós temos um grande papel. Nós somos como esta frase, não é? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Paciência, perseverança, persistência. A igreja continua a fazer o seu trabalho e há de haver um dia em que todas as pessoas que nós conhecemos hão de glorificar Deus. Ou com resistência, sem querer submeter-se, vão ver quem Ele é, mas recusam de seguir a Deus e de adorá-lo ou de aceitá-lo. Vocês sabem qual será a diferença. Portanto, nós estamos aqui para aumentar este grupo. Pronto. Posso dizer mais, mas continuem fiéis nesta persistência, neste trabalho persistente e sejam pacientes com as pessoas ao seu redor, mas Deus está a fazer o seu trabalho. Vamos orar. Pai, obrigado pela palavra, pelo profeta que nos ensina, pela tua palavra que nos dá encorajamento e esperança para o futuro. E damos-te graças que a tua glória
é persistente, é paciente, mas que um dia, e esperamos aquele dia, um dia, cobrirá a terra como a mar cobra, como as águas cobrem o mar. Obrigado, Pai, e damos-te glória em nome de Jesus. Amém.